Olá, estudante do nono ano, como é que você está? Tudo bem? Professor Wagner novamente para a gravação da aula de língua portuguesa, né, do nono ano. E como sempre acontece no início das aulas, você precisa separar os materiais que são necessários para você utilizar aí durante a aula de hoje. Então, separa lá o caderno, as folhas para anotações, os lápis, as borrachas, aí, a caneta, o apontador e também aí um dicionário, né, que é um item sempre importante. Certinho? Também coloque a data de hoje, anote o número da aula e a disciplina. Eu vou deixar um tempo para você fazer isso e na sequência eu retorno. Já fez tudo isso? Ok, anotou, tudo separadinho para começar a aula, muito bacana. Então vamos checar o que nós vimos na aula anterior, né? Na aula anterior eu trouxe para vocês ali aquele desafio, as figuras representando ali duas paisagens distintas, né? Praia e campo. Trouxe para você também um poeminha meu ali para a gente começar a pensar sobre o assunto da aula passada, que foi, né, a brincadeira com as palavras, com a junção da sílaba de uma palavra com outra palavra que vem depois, né, que evidencia aí a cacofonia, certo? Trouxe para vocês ali um texto bem bacana, bem divertido, Férias, né, que foi lido na aula passada. Vocês tiveram que identificar ali as figuras e juntar essas figuras com o sufixo ia para formar uma palavra. No caso, a palavra que surgiu dali foi cacofonia. É o conteúdo da aula passada, como eu já falei, né? Trouxe também algumas questões para vocês pensarem sobre esse conteúdo, sobre o que foi discutido na aula anterior, certo? Então vamos verificar agora o que nós veremos na aula de hoje. Continuaremos ainda fazendo aí esses desafios linguísticos, né? Vou desafiá-los aí a brincar, a participar dessa aula de forma bastante divertida, bastante lúdica, hora mais lúdica, hora menos lúdica, enfim. Vamos aí fazendo, né, uma mescla, por assim dizer. Ok? Você já leu algum poema não estruturado em forma de versos tradicionais e sem rimas, né? Porque quando nós falamos em poema, automaticamente já vem à mente, né? O rima, versos, estrofes, né? Aqueles modelos de estrofes e tudo mais, né? Figuras de linguagem, tudo aquilo que pertence ali ao universo, por assim dizer, do poema. Mas será que o poema só pode ser criado, ser escrito dessa maneira, utilizando essa estrutura, tendo essas características? Né? É uma pergunta para você aí. Já viu algum poema diferente que foge um pouco a essa lógica, a esse sistema? Então ali, ó. Será que a forma como as palavras são utilizadas na construção do poema pode ser determinante para a construção do sentido? Então, será que a maneira como elas são colocadas ali, dispostas no papel para compor esse poema, isso pode contribuir no sentido, né, que se pode extrair desse poema? É possível? Será que isso acontece? Vamos descobrir.
Você sabe o que é algo concreto? Faz ideia do que seria algo concreto? Então ali, eu trouxe para vocês a definição do dicionário. Concreto, substantivo masculino, mistura de água, areia, cimento, pedra brita, com estrutura de vergalhão de ferro e usada em obra de alvenaria, cimento armado. Certamente você pensou nisso quando eu falei concreto, né? Mas não é desse concreto que nós vamos falar. Eu trouxe aqui porque é a definição mais comum, por assim dizer, né? Agora o adjetivo. Disse de um termo que designa um ser ou um objeto que pode ser percebido pelos sentidos. Aqui que está o ponto. Vamos falar do adjetivo, né? Algo concreto, algo que se percebe claramente ali, que se consegue identificar pelos sentidos, né? Na filosofia, substantivo feminino, disse de ou natureza apresentada por qualquer objeto de conhecimento singular, individual, passível de ser captado pelos sentidos. Ultrapassa a opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa da realidade empírica. Filosofia já, né, dá aquela abstraída legal, tá? Mas não vamos tratar do conceito filosófico de concreto, mas sim ali mais do adjetivo mesmo, do item 2. Ok? Então vamos lá. Que tal conhecermos alguns poemas concretos? Pô, professor, poema concreto existe? Existe, e é muito legal. Eu adoro a poesia concreta, né? A forma como se brinca ali com as palavras, com os significados, com as relações entre as palavras. Você vai perceber, você vai entender o que eu estou falando. Eu acho que você também vai gostar, hein? Então vamos lá. Pingo de Chuva, o primeiro poema que eu trago aqui para você. Observa ali, ó. O primeiro pingo de chuva que caiu sobre o chão seco do meu sertão, te digo, me fez também chover. Que bonito, certo? Olha só que coisa, né? A gente tem ali as palavras formando o quê? Ficou claro que ali existe, né, a forma de um pingo. Percebeu? O título do poema, Pingo de Chuva, as palavras formam, né, um pingo e a mensagem ali complementa, né, esse pingo de chuva, né? Me fez, achei muito bonito aqui, ó. A chuva, né? Chuva que cai sobre o chão seco do meu sertão, te digo, me fez chover. Chuva que caiu, né? Me fez chover também, me fez também chover. O que quer dizer isso? Fazer alguém chover, fazer chover, né? O que o poeta está expressando ali é que a pessoa chorou, se emocionou, porque viu a chuva cair num ambiente, né, de pouca chuva, num ambiente semiárido ou árido, né, num ambiente de pouca vida, porque se não há chuva, também não há vida. Se não há água, não há vida, certo? Num ambiente de sequidão. Então, percebam como o poeta brincou com a forma das palavras, com que as palavras aparecem ali, formando um pingo, e com as palavras em si, né, com os sentidos que surgem ali dessas palavras. Ok? Ficou claro ali para você? Então aqui eu trouxe mais um, ó. O poema aqui da Carluce Pereira. Então lá. O mundo roda, 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 o tempo passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Ali ficou evidente, né, essa brincadeira, né, com essa questão da roda, né, do sentido horário e como as coisas vão mudando e vão rodando e que as pessoas e que nós fazemos parte dessa circunferência. No caso ali o eu lírico faz parte dessa circunferência, dessa dinâmica, dessa constante. Então, a forma como as palavras, notou ali então que na poesia concreta, a maneira como as palavras aparecem no poema são importantes também na construção do sentido. É isso que eu acho muito legal nesse tipo de poesia. Ok? Essa aqui do Paulo Leminski eu acho sensacional ali, ó. Lua na água. Então, ó, alguma lua, água. Lua alguma, lua. Percebam que quando ele fala lá, lua na água, água na lua, você tem essa ideia a poesia concreta é bastante imagética nesse sentido de fazer com que você, ao ler os versos
crie na sua mente uma imagem, né? Pense já num ambiente. E ali a gente percebe o quê? De repente um rio ou um lago e a lua sendo refletida nessa água, nesse lago ali. Ó. E as palavras aparecem de forma refletida, representando esse reflexo. Percebeu? Então lá, ó, como elas aparecem refletidas, as letras, as palavras. Muito criativo esse poema do poeta Paulo Leminski, né? O nosso Paulo Leminski. Aqui mais um poema agora do Haroldo de Campos. Vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer. Tão veloz, sem piedade, onde parar? Não sabemos. Então, notem que as palavras trazem dúvida, essa questão, né, do questionamento, da dúvida, do não saber, do desconhecido, e a forma como elas se dispõem forma um ponto de interrogação, né, que expressa justamente essa dúvida. Ok? Ficou claro ali? Muito legal, né? Então aqui eu também quis participar novamente dessa brincadeira com poesia concreta e criei ali o meu poema também. Né? Nasço, falo, leio, estudo, trabalho, estresso, me expresso, vivo, morro. Ok? Então ali, percebam que há uma gradação, por assim dizer, né? Uma evolução, né? Nasço, quer dizer, aprendo primeiro a falar, depois a ler, estudo, trabalho, estresso, me expresso, vivo? É uma pergunta, né? Para você pensar sobre isso aí. Morro. Notem que a palavra morro está aqui, quer dizer, caí, morri, né? O eu lírico caiu, morreu. E morro também pode ser, além do verbo morrer, né, no presente, no indicativo, morro, pode ser o substantivo morro, porque ó, veja que ele está subindo um morro. Percebeu a brincadeira? E essas fases da vida aqui estão representadas por cada uma dessas palavras. Dá uma brincadeira aí com as palavras e com a forma como elas são colocadas ali, que contribuem para a construção do sentido do poema. Ok? Então agora eu vou falar com vocês sobre a poesia concreta. A poesia concreta emergiu no Brasil próximo aos anos de 1950 e foi coordenada pelos irmãos Augusto de Campos e Haroldo de Campos, além de Décio Pinhatari. O movimento foi fortemente influenciado pelas vanguardas europeias, ou concretismo europeu, e propunha uma nova linguagem literária, trazendo aspectos visuais em vista de superar a ideia de verso enquanto unidade rítmica formal. Então aqui a poesia concreta é algo revolucionário, algo que vem, de certa forma, quebrar um pouco aqueles padrões, né, de poesia já conhecidos, né, já cristalizados. Então ela vem ser revolucionária nesse sentido porque vem propor uma nova forma de fazer, de ler, de entender poesia, né, a poesia concreta. Certo? Inspirada né, nos movimentos aí europeus, que é bem comum. Depois da Semana da Arte Moderna de 1922, isso passou a ser uma constante na nossa literatura, né? Essa tentativa de inovar. Características. Os artistas procuravam uma nova forma de fazer arte após a Segunda Grande Guerra Mundial. O movimento concretista inspirou a literatura, a música, as artes visuais e possuía grande contato com o movimento abstracionista. No Brasil, o concretismo surgiu no ano de 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, quando se vivia um intenso desenvolvimento econômico e democratização da política. A época foi marcada pela construção de Brasília e pela idealização de um país mais moderno e desenvolvido. Então,
a poesia estava aí sendo um reflexo desse contexto, né, que o país vivia, né? Ela veio nesse sentido também, nessa onda aí de mudanças, de ousadia, de uma arquitetura diferente, né, com formas mais retas. Observe Brasília, né, ou arredondadas, né, de formas mais objetivas, né. A poesia concreta tem aí também essa característica, por assim dizer. Certo? Bom, agora é com você. A questão de número 1. Para que o poema Pingo de Chuva possa ser compreendido, é necessário, então, A. Considerar apenas a linguagem verbal. B. Levar em conta as palavras e a forma com que elas foram utilizadas. C. Observar apenas a forma com que as palavras estão dispostas no texto. Ou D. Atentar mais à forma do que ao conteúdo do poema. Então ali está de novo o poema Pingo de Chuva, que já foi lido, né, que eu já comentei. Então agora você vai lê-lo novamente, pensar sobre essas alternativas, escolher uma e daqui a pouco eu retorno com a resposta. Essa com certeza você matou aí. Vamos lá? Será? Alternativa B. Levar em conta as palavras e a forma com que elas foram utilizadas. Então tem que se considerar o que foi escrito e a forma como, né, foram utilizadas as palavras, né, o desenho que elas formam, né. No caso ali nós temos um pingo, né, de chuva. Considerar apenas a linguagem verbal? Não, a linguagem verbal tem que ser considerada, mas não é só ela, ok? Observar apenas a forma com que as palavras estão dispostas no texto, também a forma com que estão dispostas, mas não apenas, ok? Cuidado com os distratores, eu sempre chamo atenção a eles, é importante você cuidar aí para não ser enganado. Tem que se olhar a forma, né, a forma com que as palavras estão dispostas no texto e também as próprias palavras em si, o sentido que elas, né, provocam ali, que elas trazem. Atentar mais à forma do que ao conteúdo, quer dizer, prestar mais atenção ao desenho que é formado do que ao conteúdo, não. Tem que ser aos dois. Certo? Então vamos para a próxima questão, a questão de número 2, né? Como você interpretaria o poema de Augusto de Campos? Então ali eu tenho o poeminha dele. Você vai ler esse poema e vai interpretá-lo. A interpretação é sua, ok? Só que tem que ser uma interpretação coerente com o que está ali. Certo? Eu sei que você consegue.
Daqui a pouco eu retorno com a correção e o comentário dessa questão. E aí, conseguiu interpretar? Tenho certeza que sim. Então vamos checar ali. Vou trazer aqui a minha resposta, né? Se a tua não ficou igual à minha, não tem problema, desde que tenha coerência com o que está no texto, aí conserve a tua resposta. Então lá. O poema faz menção a elementos que fazem parte da nossa vida, certo? Tais como o amor, a morte e o temor. Você percebeu essas três palavras ali no texto? Amor, morte e temor? O amor é tido como base de tudo, pois está presente tanto na morte quanto no temor. Então lá, ó, vejam, né, amor já começa ali, que base, né, que está lá no topo, né, é principal, né, amor, e está aqui também amor, né, se você for pensar na base desse triângulo, dessa pirâmide, também está aqui o amor, né. Então o amor aparece ali, eu entendi como base porque ele está em todas as palavras, certo? Amor, 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 notem, amor, todas elas. E a morte está no amor, porque aqui, ó, a morte, ó, aqui, ó, a morte, ó, a morte. E o temor também, ó, amor, temor, temor, percebeu? E aí você pode até ir além, né? Quando ocorre a morte, o que provoca o choro sincero? O amor que se tinha por aquela pessoa que se foi, né? Que nos deixou. E o temor, sentido de pensar em amor, o temor de perder alguém, né? De que essa pessoa não faça mais parte da sua vida, você tem o temor. Então, onde há amor, há temor, né? É mais ou menos
por aí que dá para pensar, certo? Eu gosto muito da poesia porque ela nos permite esse tipo de pensamento, esse tipo de relação, de abstração. Questão de número 3. Assinale as alternativas que contêm palavras relacionadas à ideia expressa no poema. Então o poema está ali, aquele poema que vocês já leram, que nós já lemos, né? E vocês vão identificar aqui a sequência de palavras ali que se relacionam com aquele poema, né? Com a ideia que está naquele poema. Calmaria, imobilidade, retrocesso, mobilidade, ciclo, envelhecimento, rotação, esfera, multiformidade. Qual aí que tem, quais palavras se relacionam, né, com o poema, com a ideia do poema? Analisem o poema novamente e escolha a alternativa correta e eu já retorno. Então vamos verificar ali. Mobilidade, ciclo e envelhecimento, né? Isso a gente tem no poema, tem a ideia do poema é coerente com mobilidade, movimento, ciclo, assim, algo que se repete, né, ciclicamente, envelhecimento, passar do tempo, né, o cronos ali. Calmaria, imobilidade e retrocesso não, o poema não fala disso, né, muito pelo contrário. E rotação, esfera, multiformidade, né, também, né, a ideia do poema é fundamentada e calcada na rotação, né, em esfera e em multiformidade, né, essa coisa multiforme, né, com várias formas, por assim dizer. Certo? E agora eu trouxe para vocês aqui esse camarada, esse artista brasileiro, esse artista multitalentoso, né? Começou com a música, né? Fazendo parte da banda Titãs e depois passou a fazer carreira solo, saiu da banda, foi para a literatura, é um exímio poeta, bem criativo, né? A forma como ele escreve é muito criativa, né? O Arnaldo Antunes. Então lá, Arnaldo Antunes, São Paulo, 1960, cursou Linguística na Universidade de São Paulo, USP, mas não chegou a concluir a faculdade. Em 1980, já fazia parte da banda performática, com a qual lançaria um álbum em 1981. No ano seguinte, passaria a integrar o grupo de rock Titãs, cujos 7 álbuns ganhariam vários discos de ouro e platina. Em 1983, sairia seu álbum de poemas visuais, O E.
Seguiram-se várias participações em exposições como Poesia Evidência, na PUC São Paulo, e Palavra Imagética, ou melhor, Palavra Imágica no MAC USP. Em 1992, lançou o vídeo, o livro e CD Nome, Projeto Multimídia com Poesia, Música e Animação em Computador. Em 1995, saiu o CD Ninguém. Em 1996, foi a vez do CD O Silêncio, com participação de Carlinhos Brown e Chico Science. 2 anos depois, lançou o CD Um Som. Seu último livro, 40 Escritos, 2000, é uma coletânea de artigos, prefácios e releases de CDs. A obra poética de Arnaldo Antunes, influenciada pelo concretismo de Haroldo e Augusto de Campos e pelos haikais de Paulo Leminski, explora sons, imagens, movimento e questiona as convenções linguísticas ao utilizar a linguagem de novas mídias na construção de seus versos. Tá aí porque eu trouxe o Arnaldo Antunes, porque justamente ele é influenciado, né, pelo Haroldo de Campos ali e pelo Augusto de Campos, né, na hora de criar sua arte. Ele é inspirado na obra desses poetas concretistas. Então, a poesia dele também tem essa característica aí, certo? A gente vai conhecer um texto do Arnaldo Antunes aqui, talvez você até conheça, eu acho genial esse texto aqui, esse poema. Cultura. O girino é o peixinho do sapo, o silêncio é o começo do papo, o bigode é a antena do gato, o cavalo é o pasto do carrapato, o cabrito é o cordeiro da cabra, o pescoço é a barriga da cobra, o leitão é um porquinho mais novo, a galinha é um pouquinho do ovo, o desejo é o começo do corpo, engordar é a tarefa do porco, a cegonha é a girafa do ganso, o cachorro é um lobo mais manso, o escuro é a metade da zebra, as raízes são as veias da seiva, o camelo é um cavalo sem sede, tartaruga por dentro é parede, o potrinho é o bezerro da égua, a batalha é o começo da trégua, papagaio é um dragão miniatura, bactérias no meio é cultura. Então, veja a forma criativa com que o Arnaldo Antunes constrói os seus versos nesse poema e essa relação de metáforas que ele cria. Notem como faz sentido, apesar do aparente absurdo, né? Há sentido naquilo que ele coloca ali, né? Vou pegar aqui só um exemplo para vocês, por exemplo, aqui, ó. O cachorro é um lobo mais manso, né? De fato, né? O cachorro é um lobo, né? Ele vem, né, do lobo, né? Ele descende, por assim dizer, do lobo, só que ele é mais manso porque ele é justamente domesticado, certo? Essa aqui eu acho muito linda. As raízes são as veias da seiva. Essa comparação da raiz com a veia, né? Que traz vida, né? Nossas veias, que é por onde circula o nosso sangue, as raízes é por onde circula a seiva, né? Que dá vida à árvore, o sangue que nos dá vida. Genial, né? Muito, muito bacana. Então aí o poema do grande Arnaldo Antunes. Então lá. Agora é a sua vez de criar poesia a Arnaldo Antunes. O que quer dizer esse Arnaldo Antunes? Quer dizer, a moda de Arnaldo Antunes, tal como ele fez. Observe a sequência de figuras e forme versos à semelhança do poema Cultura. Então você vai olhar ali as figuras que eu trouxe para você e vai tentar, tal como o Arnaldo Antunes fez no poema Cultura, construir ali os versos. Certo? Então vamos lá. Para realizar essa tarefa, você precisará usar metáforas. Lembra do que é metáfora? Professor, esqueci o que é metáfora. Você já vai lembrar. Então lá. A metáfora é a figura de linguagem em que se encontra uma comparação implícita, né? Uma comparação subentendida. Você percebe que
dois termos ali são comparados, certo? Muito utilizada em textos poéticos, ela pode tornar o discurso mais elegante. Essa é uma das funções da metáfora, inclusive, tornar o discurso mais chique, mais elegante, mais bonito, mais rebuscado, diferente. Então aqui, ó, eu trouxe um exemplo. Você é o sol que nasce todo dia em minha vida. Né? Então percebam ali que a pessoa amada foi comparada ao sol, certo? Objetivamente, né, ela não é o sol é o astro-rei, né? Mas assim, por meio de metáfora, ela foi transformada no sol, para simbolizar justamente, né, o fato de que essa pessoa traz alegria, traz vida, essa pessoa é uma pessoa que faz bem, né, para aquela que a considera um sol. Percebeu a metáfora aí? Então, vamos lá. Qual metáfora é possível criar a partir das imagens abaixo? Então nós temos aqui 3 figuras, certo? Ali, ó. A primeira é uma lâmpada, a segunda é um sol e a terceira um quarto, certo? Seguindo a lógica do Arnaldo Antunes, do poema Cultura, o que dá para criar? Que verso que dá para criar ali, observando, associando essas 3 figuras na ordem em que elas aparecem ali? Tenta criar a frase, o verso, e daqui a pouco eu volto com a resposta. Então, vamos verificar. A lâmpada é o sol do quarto. Percebeu ali, ó? Lâmpada, sol, quarto. A lâmpada é o sol do quarto, né? Faz sentido porque a lâmpada ilumina o quarto, assim como o sol ilumina, né, o nosso planeta. Ok? A próxima aqui, ó. Próximo desafio. Nós temos aqui a figura de um rio, de uma estrada e de um barco, certo? Que verso que se pode criar a partir da associação dessas 3 figuras? Tenta identificar e daqui a pouco eu retorno com a resposta.
Então vamos à resposta. Ali o rio é a estrada do barco. Então percebeu? Rio, estrada, barco. O rio é a estrada do barco, a metáfora faz todo sentido, né? Porque principalmente na região amazônica, onde há poucas estradas, os rios cumprem essa função de estrada para os barcos, né? As cidades são interligadas por meio de barcos e rios, certo? São estradas naturais, portanto. E aqui a próxima relação de figuras, palavra é um carro, veículo e uma lâmpada. Ficou fácil, eu acho. Tenta identificar qual que é o verso que surge a partir da associação dessas três figuras e daqui a pouco eu volto com a resposta. Então vamos lá, palavra já está aqui, então a palavra é o veículo da ideia, né? A palavra seria o transporte da ideia, né? Como que você mostra a sua ideia para as pessoas? Por meio de palavras, certo? Então é isso, chegamos aí ao final da nossa aula, cuide-se e até a próxima aula. Tchau!